primeiro tipo de tecido conjuntivo que a gente analisa com vocês é o tecido conjuntivo propriamente dito. Já tirei o tecido conjuntivo mais básico, sem opcionais, né, por assim dizer, o mais simples deles. Aliás, o que eu falei até agora sobre características do tecido conjuntivo, exatamente está valendo para o tecido conjuntivo propriamente dito. Ele, gente, vai lá se subdividir em duas categorias. Você tem lá o tecido conjuntivo frouxo, né? Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele não apresenta nenhum componente predominando. Quando eu falo que ele não tem predomínio de nenhum componente, fibras, células, estão todos em mesma proporção, mesma quantidade lá de todos os componentes do tecido conjuntivo. Onde é que nós encontramos o tecido conjuntivo frouxo? Ele é responsável, moçada, pelo preenchimento de espaços. Ele, gente, vai ser encontrado, por exemplo, lá na parede dos vasos sanguíneos. Ele vai ser encontrado, por exemplo, na lâmina própria dos epitélios. Para quem não lembra, o epitélio ele é avascular, ele não tem vasos sanguíneos. Então o epitélio depende dos capilares sanguíneos do tecido conjuntivo que fica logo embaixo. Esse tecido conjuntivo que fica logo embaixo de um tecido epitelial é a lâmina própria do epitélio. Você vai encontrar, moçada, o tecido conjuntivo frouxo em estruturas ainda como áreas de cicatrização. Então, cicatrizes são feitas de tecido conjuntivo, nesse caso, moçada, de tecido conjuntivo frouxo. E também na derme. Você tem segundo tipo de tecido conjuntivo propriamente dito. É o chamado tecido conjuntivo propriamente dito denso. Se o frouxo não tem predomínio de nenhum componente, o denso ele apresenta um nítido predomínio de fibras colágenas. Ou seja, você vai ter fibras elásticas, reticulares, células em proporção menor e fibras colágenas em proporção bem mais elevada. Sendo, gente, que esse tecido conjuntivo denso, né, ele vai se subdividir ainda em duas categorias. Você tem o tecido conjuntivo denso não modelado, também chamado de fibroso. No tecido conjuntivo denso não modelado ou tecido conjuntivo fibroso, nós vamos ter as fibras colágenas não orientadas. Quando eu falo que as fibras colágenas, elas não estão orientadas, elas estão, gente, dispostas aleatoriamente, na doida, por assim dizer. Ora, se você vai lá e analisa a disposição das fibras colágenas aqui nesse caso, então tem fibra colágena assim, e assim, e assim, e assim, e de tudo quanto é jeito que você vai imaginar, você vai ter fibra colágena. Lembre que as fibras colágenas, o papel delas é oferecer resistência ao tecido. Como você tem muita fibra colágena, esse tecido é um tecido muito resistente. Sendo que como eu tenho fibras colágenas em várias direções, ele é resistente em várias direções. Então se você vai lá e puxa o tecido conjuntivo denso não modelado assim, ele aguenta o tranco, assim ele aguenta o tranco, e de qualquer ângulo que você puxar, de qualquer direção que você puxar, você vai aguentar o tranco, porque ele é um tecido bastante resistente. Então, como ele apresenta fibras dispostas aleatoriamente em várias direções não orientadas, você vai ter resistência em várias direções. Onde é que nós encontramos? Tecido conjuntivo denso, do tipo não modelado ou fibroso, na derme. E alguém briga comigo. Peraí, Landim, você colocou derme no frouxo e está colocando derme no denso não modelado? Porque na verdade tem nos dois, né? Na verdade você vai ter duas camadas na derme. Você tem uma camada chamada de camada papilar da derme, que é a camada mais externa da derme, e ela é constituída de tecido conjuntivo frouxo. E tem uma camada chamada de camada reticular da derme, que é a camada mais interna, a camada mais profunda, que ela é constituída de tecido conjuntivo denso não modelado ou denso fibroso. Nós encontramos ainda, moçada, tecido conjuntivo desse tipo em estruturas como, por exemplo, pericôndrio. Achei o nome feio? Peri ao redor, condro. Gente, condro quer dizer cartilagem, né? Pericôndrio, nesse caso, o tecido conjuntivo que envolve cartilagens.
Você vai encontrar isso aqui no periósteo. Aqui esse nome está tranquilo, né? Peri, ao redor, ósteo, osso, o tecido conjuntivo, que envolve ossos. Você vai encontrar isso aqui em cápsulas, que vão envolver órgãos, como baço, rins e etc e tal. Então a gente vai ter lá a tecido conjuntivo denso não modelado em algumas estruturas. O denso não modelado tem fibras colágenas não orientadas dispostas aleatoriamente. Você tem um outro tipo de tecido conjuntivo denso, que é o denso modelado ou denso tendinoso, onde o tecido conjuntivo denso modelado ou denso tendinoso, ele apresenta fibras colágenas todas orientadas numa mesma direção. Quando a gente fala, moçada, que elas estão orientadas, elas estão dispostas paralelamente, uma em direção em relação à outra, ou seja, no tecido conjuntivo denso modelado ou tendinoso, as fibras colágenas estão todas numa mesma direção. Gente, isso quer dizer que esse tecido não é resistente. Ele é resistente pra caralho, né? É que nem, por exemplo, um fio de cabelo seu você puxa, você arranca de boas. Mas quando você pega vários fios de cabelo e puxa de uma vez, você não consegue arrancar. Por quê? Porque os vários fios de cabelo estão na mesma direção. Você soma a resistência dos vários fios de cabelo e vai passar a ser bem resistente. De maneira semelhante, eu vou somar a resistência das várias fibras colágenas e vai ser extremamente resistente. O resultado é que enquanto não modelado ou fibroso, ele é resistente nas várias direções, como você puxar ele, ele vai aguentar o tranco. O tecido conjuntivo denso modelado, ele não é resistente. Ele é extremamente resistente. Entretanto, ele vai ser extremamente resistente na direção das fibras. Ou seja, nesse caso, se você vai lá e puxa esse tecido desse jeito na direção das fibras, ele é absurdamente resistente. Por outro lado, se você puxar ele nesse jeito, perpendicularmente às fibras, ele rasga, que é uma beleza. Então esse aqui, ele é bem resistente em todas as direções. Esse aqui é extremamente resistente na direção das fibras. Então, como eu disse, se eu puxar assim, dificilmente vou arrebentar. Agora, no sentido perpendicular, ele vai rasgar com facilidade. O próprio nome dele, tendinoso, dá uma bela dica de onde é que você encontra isso, né? Você vai encontrar isso aqui, exatamente, moçada, em tendões. Você vai encontrar isso aqui em ligamentos. Muitos autores utilizam a nomenclatura tendão e ligamento como se fosse uma coisa só, mas, gente, se for para diferenciar um tendão no ligamento, o tendão ele vai ligar osso a músculo, enquanto que um ligamento ele vai ligar osso a osso. Nesse caso, pessoas, tanto para você fazer a ligação entre osso e o músculo, como para fazer a ligação entre osso e osso, precisa de uma resistência danada, né? Então, por exemplo, lá, quando os seus músculos se movimentam, o músculo transfere a força dele para o osso. Então, para o músculo transferir a força dele para o osso, o tendão está no meio do caminho, o tendão tem que ter uma resistência danada, né? Para não arrebentar pela força muscular, né? Então, tecido conjuntivo denso modelado ou tendinoso, mesmo esquema em relação aos ligamentos. Esse tipo de tecido, moçada, ele tem um probleminha, né? Que probleminha é esse? É que ele tem tanto colágeno, que não tem espaço para os capilares sanguíneos. Então, ele é vascularizado? É. Ele tem vasos sanguíneos, mas ele é pouco vascularizado. Ele apresenta poucos vasos sanguíneos. Por quê? Porque não tem espaço. Porque nesse caso, gente, é tanta fibra colágena que tem, que não tem espaço para os capilares se enfiarem aí no meio. E qual é o problema? Uma vez que ele é pouco vascularizado, gente, ele é muito difícil de você consertar. Eu digo isso porque quando você se machuca, para que você tenha a cicatrização de uma área de tecido conjuntivo, por exemplo, eu vou precisar de oxigênio para a respiração celular produzir energia, vou precisar de glicose para a respiração celular produzir energia, vou precisar de aminoácidos para poder fabricar proteínas como colágeno e fazer a área de cicatrização. E quem vai trazer esse oxigênio, essa glicose, essas proteínas, vão ser exatamente os vasos sanguíneos através do sangue. Se você tem poucos vasos sanguíneos, vai ser difícil, moçada, chegar oxigênio,
Vai ser difícil, moçada, chegar nutrientes, então vai ser difícil consertar aquela região. Esse difícil reparo, exatamente pela dificuldade que você vai ter de chegada de sangue apresentando lá oxigênio e nutrientes. E o resultado é que se alguém aí já teve uma tendinite, sabe, moçada, como é que é um saco tratar tendinite, né? Tendinite não adianta você tomar remédio anti-inflamatório, tendinite, inflamação no tendão, porque para começar, né? O remédio anti-inflamatório, ele vai ser transportado pelo sangue. Ora, se você tem poucos vasos sanguíneos na região do ligamento, não chega sangue, não chega o remédio anti-inflamatório. Então, para começar, o anti-inflamatório que você toma tem dificuldade de chegar lá, porque o sangue vai chegar lá em quantidade muito pequena, então vai chegar bem pouquinho anti-inflamatório. Daí, se você está com tendinite, prepare o saco para várias e várias sessões de fisioterapia, né? Você tem lá calor, frio e etc e tal. A gente lembra para vocês que o calor é interessante, porque quando você coloca calor numa determinada área, aquela história da aula de pele, né? Quando está quente, os vasos sanguíneos dilatam para poder botar o calor para fora, né? Para você eliminar o calor. Então, quando você aplica calor numa determinada região, os vasos sanguíneos dilatam para poder exatamente botar o calor para fora. Só que tem um negócio legal, né? Quando os vasos sanguíneos dilatam, chega mais sangue. E quando chega mais sangue, automaticamente chega mais oxigênio, chega mais nutrientes e ajuda a consertar. Então, o calor na fisioterapia é bacana para promover essa vasodilatação e chegar mais sangue para ajudar no reparo. O frio é interessante também, né? Porque o frio promove vasoconstrição, né? Aquela história que quando você contrai os vasos sanguíneos, chega menos sangue. E no que chega menos sangue, né? Automaticamente, nesse caso lá, a gente vai ter que já não dói tanto, né? A gente vai ter que, uma vez que chega menos sangue, ter menos oxigênio, menos nutrientes, para as terminações nervosas perceberem a dor. Então, o gelo é principalmente para a questão de aliviar a dor, né? Normalmente, nos tratamentos de fisioterapia, muitas vezes você alterna calor, frio, calor, frio. O calor para dilatar o vaso, chegar sangue, oxigênio, nutrientes, facilitar o reparo. Frio para fechar o vaso sanguíneo, temporariamente chegar menos sangue, oxigênio e nutrientes, temporariamente, para exatamente temporariamente dar uma aliviada na dor, né? Nesse caso lá, para dar uma segurada na dor. Daí o gelo tem essa ação anestésica, né? Se você não chega com oxigênio, com nutrientes, se você não chega com sangue, terminações nervosas não vão perceber as informações de dor, né? Vai dar uma anestesiada naquela área, então acaba sendo interessante em casos, claro, de que esteja doendo, né? Se você tem uma tendinite, uma inflamação no tendão, estava comentando que é difícil de você consertar, porque tem poucos vasos sanguíneos. Por outro lado, se o tendão arrebenta, você está lascado, né? Ele, moçada, não se regenera sozinho. Se o ligamento arrebenta, lascou. Ele não se regenera sozinho. Então ele é de difícil reparo e ele não consegue se regenerar caso ele seja rompido. Ou seja, se, gente, você, por exemplo, já teve uma ruptura de tendão, mais famoso dos tendões, é o tendão de Aquiles, né? O tendão de Aquiles fica lá no calcanhar, ele liga o músculo da batata da perna ao osso do calcanhar, né? Ele é tão duro que parece um ossinho, né? Às vezes você palpa lá o tendão de Aquiles, quem não conhece acha que é osso, porque tem tanta fibra colágena que chega duro, a galera acha que é osso. Se aquilo, moçada, arrebenta, considerando que você tem poucos vasos, gente, não tem como consertar, infelizmente. Vai ter que entrar na faca, né? Vai ter que entrar na cirurgia. Se um ligamento seu arrebenta, como por exemplo, eu tenho certeza que alguém aí que está assistindo já teve lá algum acidente que rompeu ligamento de tornozelo, ligamento de joelho. Aliás, o Landim, por exemplo, já rompeu um ligamento de joelho, né? Super divertido, só que não recomendo para ninguém. Mas assim, né? O ligamento, moçada, ele vai ser uma espécie de tira de couro, né? Ele, moçada, é tipo um cinto de couro, né? Ali, inclusive, couro é a base de colágeno. Couro é exatamente, moçada, a pele de alguns animais, a derme de alguns animais, e no caso do couro, é tecido conjuntivo denso, não modelado ou fibroso, com colágeno pra caramba, né? No caso desses aqui, tem mais colágeno ainda, e todos eles, todas as fibras colágenas, orientadas na mesma direção. Se você vai lá e tem um azar de romper o ligamento, gente, lascou.
na área onde você rompeu, não consegue se consertar sozinho. Como eu disse, é cirurgia. Cirurgia, moçada, lá de ligamento, normalmente o cara vai lá, sei lá, o Landim rompeu um ligamento do joelho, né? Nessa brincadeira, né, você vai pegar outro ligamento, algum outro ligamento. Normalmente você pega um ligamento que tem lá na perna, que é bem grandão, que ele é tão grandão que eu posso tirar um pedacinho dele que não vai fazer falta. Então eu vou pegar lá um ligamento que tem lá na perna grandão, tirar um pedacinho dele. Na área rompida, eu vou pegar, colocar aquele pedacinho de ligamento e vou literalmente remendar. Vou colocar aqui, costura de um lado, costura do outro, e dei uma remendada lá no ligamento. Né? Por quê? Porque se for esperar o ligamento se fazer sozinho de novo, não consegue se regenerar caso ele seja rompido. Então vai ter que pegar outro ligamento, tirar um pedacinho dele, claro, um pedacinho pequeno que não traga nenhum prejuízo, vai lá, coloca aqui, costura, costura e pronto, né? Eu escapei da cirurgia, né? Quando eu tive lá, né, um acidentezinho, né? Uma queda que eu tive lá, e nessa brincadeira rompeu o ligamento, né? Primeira ideia que a galera tinha lá, os médicos, é que tinha sido ruptura total, que eu ia ter que fazer a cirurgia. E aí, nessa brincadeira, eu fui fazer alguns outros exames, e o médico descobriu lá que não tinha rompido completamente. Tinha sobrado um fiapinho de ligamento. A ruptura não tinha sido total, a ruptura tinha sido parcial. E nessa brincadeira da ruptura parcial, ainda tinha um fiapinho de ligamento, aí o médico optou, na última hora, por não fazer a cirurgia. Ele falou, pô, se já tem um fiapinho aqui de ligamento, né, me botou para fazer fisioterapia pra caramba, né, para exatamente pegar esse fiapinho de ligamento e tentar dar uma reparada nele. Estava comentando que é difícil reparar. É impossível regenerar completamente se ele rompeu completamente. Mas como não tinha rompido completamente, ainda tinha um pedaço, lá fui eu, moçada, fisioterapia pra caramba, pra dar uma reparada nisso aqui, dar uma aumentada. Lá fui eu fazer musculação pra caramba, pra poder chegar e reforçar o ligamento. E, felizmente, consegui escapar da faca, consegui escapar da cirurgia, né, de tanta fisioterapia que eu fiz. Cara, foi quase um ano entre fisioterapia, né, e musculação, para poder pegar aquele fiapinho de ligamento, aquele pouquinho que tinha, consertar ele, engrossar ele, até que dispensou a cirurgia, ufa, escapei. Se tivesse sido ruptura completa, eu ia ter que realmente ter feito a cirurgia, ou conviver com o ligamento rompido, né? É uma outra opção. Então, por exemplo, no joelho, você tem tanto ligamento no joelho, que às vezes rompe um ligamento, que, cara, os outros ligamentos, eles conseguem chegar e suportar, compensar a falta daquele. Nesse caso lá, capricha aí na fisioterapia, capricha aí na musculação, para fortalecer os outros ligamentos, para poder você não precisar mais daquele ligamento que rompeu. Então tem gente que rompe o ligamento, não quero fazer a cirurgia. Então o médico vai lá, fisioterapia, musculação, para reforçar os ligamentos que sobraram, e com isso, moçada, você escapar da faca, né? Você escapar lá de uma eventual cirurgia.